Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 37. Salmo de número 37. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 26. Salmo 37, do versículo 1 ao versículo 26. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para bater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Eu queria atentar para o versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. O Salmo 37, ele é conhecido na Bíblia como um salmo sapiencial. O que significa isso, salmo sapiencial? É um salmo de sabedoria. Ele foi escrito por Davi na sua maturidade espiritual. E ele vai nascer de um dilema antigo, mas ainda presente e extremamente atual. Por que é que o justo parece sofrer e o ímpio parece prosperar? Por que é que eventualmente nós temos essa visão
de que os que fazem as coisas retas sofrem, e os que andam nos caminhos tortos, nos descaminhos da existência, acabam prosperando. Então, na verdade, esse dilema é um dilema que esteve presente, por exemplo, com Jó, durante o período em que Deus colocou a mão sobre ele e tirou dele tudo, só não tirou-lhe a vida. Ele muitas vezes se questionava sobre a sua existência, sobre a tranquilidade dos maus e o porquê do sofrimento dos bons. Mas Davi responde, através desse texto do Salmo 37, desmontando aquela ilusão que o ser humano tem de autonomia, de autocontrole. A ideia, desde o Éden, porque essa é uma ideia que está presente desde o Éden, de que o homem é capaz de governar a sua própria história e que ele dá conta de si mesmo. Desde aquele momento em que o homem e a mulher escolheram seguir os seus próprios caminhos e a sua própria vontade, os caminhos deles que eram retos se transformaram em descaminhos. E por conta disso o ser humano continua a sofrer até os dias de hoje. Mas é o profeta Jeremias que nos ensina uma coisa muito importante. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Jeremias diz o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Não, só o 23, Lucas. Não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Bom, o que então esse texto nos ensina? De que a providência de Deus, talvez essa seja a mensagem principal, a providência de Deus é o que governa a nossa vida. Mas como que a gente vai falar para uma sociedade que exclui Deus de Deus? Como que a gente vai falar para um mundo que controla a sua agenda? Para homens poderosos que controlam o poder, que tentam criar dinastias, que usurpam muitas vezes o poder do povo. Como que a gente vai falar de Deus para pessoas, homens e mulheres, que têm as suas agendas repletas e todas aparentemente controladas? Como que a gente vai falar de providência e da ação de Deus sobre a vida do ser humano para uma sociedade, como disse, que exclui Deus da sua vida? Então, para isso, em primeiro lugar, eu e você precisamos entender que a nossa vida, como diria John Stott, eu já disse essa frase inúmeras vezes aqui nesse púlpito, é uma breve peregrinação entre dois estágios de nudez. E essa é uma verdade tão verdadeira, me perdoem a redundância, que aquilo que muitas vezes é óbvio é mais difícil de ser aprendido. Vocês já pararam para pensar nisso? Aquilo que às vezes é muito claro, muito direto, muito real, o ser humano tem mais dificuldade de aprender, de entender. Que coisa difícil é essa? Porque a palavra de Deus ela é muito clara em todos os seus textos. Ela se explica, ela se mostra como intérprete dela mesma. Então, se você não entende alguma coisa da palavra, você pode encontrar nela textos que explicam sobre ela. Ela tem autoridade absoluta na nossa vida, ou deveria ter autoridade absoluta na nossa vida e na nossa igreja. E nós, como discípulos de Jesus, como disse, muitas vezes nós caímos. Nós caímos em desânimo, em tristeza, porque nos esquecemos de guardar e de relembrar aquilo que é tão básico, tão essencial. E a primeira coisa que nós precisamos aprender e que esse texto bíblico nos traz é a de que nós precisamos confiar no Senhor e não vivermos dominados pela indignação.
Parece que hoje em dia, falar para alguém, até mesmo no Brasil, não viver indignado parece algo meio estranho, né? Pastor, Mateus, mas como que eu não vou viver indignado com tudo que eu vejo todos os dias na televisão? De todos os lados, na política, na justiça, na sociedade. Como que eu não vou me indignar? Isso é fato. O mundo está exposto, o mundo como um todo está, eu diria que, febril, enfermo. As pessoas estão ansiosas, andam sôfregas, como se tivessem feito uma maratona. E ainda assim nós vemos os maus prosperarem. Nós vemos homens e mulheres usurparem os mais pobres, os mais necessitados. Nós vemos pessoas tomarem aquilo que não é delas. E a palavra nos fala claramente que quem faz isso é o ímpio. O ímpio é que toma aquilo que não é seu. O justo não. O justo empresta. Então, assim, a palavra é muito clara em dizer que aquilo que nós vemos hoje em dia no mundo não é sinal, né, de homens e mulheres que estão tentando acertar. Não. É o sinal de que a impiedade ela está crescendo no nosso mundo. E claro, evidentemente, ela se torna mais latente e mais visível. E como disse, muitas vezes isso tira o nosso ânimo, nos irrita. Mas Davi chama a atenção aos seus leitores, dizendo, olha, não se irrite, não tenha inveja. E outra coisa, não se compare. A indignação constante no coração, e isso é uma coisa verdadeira, ela acaba muitas vezes revelando uma ansiedade disfarçada de justiça. Mas o salmo que a gente leu, ele apresenta atitudes importantes de quem é dirigido por Deus. A primeira delas, confia no Senhor e faze o bem. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, irmãos e irmãs. Aprender a confiar em Deus. A fé em Deus, ela não é algo passiva, mas ela se expressa na obediência, mesmo quando o cenário é injusto. Então nós nos tornamos obedientes à palavra, mesmo quando os dias são maus. A segunda coisa, versículo 4. Deleitar-se em Deus significa fazer dele a maior alegria, não apenas o meio para alcançar bênçãos. E é tão triste, tão infeliz quando nós vemos, né, hoje em dia, tantas igrejas, tantos falsos pastores se levantarem para venderem a fé, para usarem a fé como meio de enriquecimento ilícito. Não que aqueles que trabalham, e a palavra fala isso, que aquele que se dedica exaustivamente à palavra que receba salário. Eu sou um trabalhador, né, tenho a minha profissão, a minha atividade como professor, mas a igreja também me dá um salário. E só, e ponto. Não é? Quer dizer, eu recebo o suficiente para sustentar a minha família e pagar as despesas da minha casa. Mas hoje em dia, o que a gente vê com esse número crescente de igrejas que tem aí, em que os pastores se tornam donos e logo vão se tornando bispos, apóstolos, profetas, uma mentira, uma apostasia total, absurda, em que homens e mulheres vão se enriquecendo ilicitamente, abusando da fé, trazendo aquilo que há de mais verdadeiro e puro, que é a convicção, a espiritualidade das pessoas, que diz respeito à intimidade, ao grau mais íntimo do ser humano, e transformam isso em moeda, e transformam isso em meio de enriquecimento. Isso não é próprio daqueles que caminham com o Senhor. Então nós precisamos nos agradar do Senhor e nos deleitarmos nele, entendendo de que Ele deve ser a nossa maior alegria.
aquilo que os homens e as mulheres do nosso tempo lutam tanto para ter, beleza permanente, saúde permanente, dinheiro em sobra permanente, tudo isso passa. Tudo isso passa. Jesus mesmo disse: acumulem para vocês tesouros em que a traça não corrói. Acumulem para vocês verdades, ensinamentos que façam com que vocês cresçam. Crescer aonde? No convívio familiar, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, fazendo com que eu tenha mais tempo de qualidade em casa, que eu aproveite melhor as oportunidades, porque a vida é breve, a vida é passageira. E quando nós menos esperarmos, nós podemos ser chamados à presença de Deus. E aí então, o versículo 5, que é um versículo clássico, tão conhecido, que muitos aqui sabem até de cor. Salmos 37, 5. Entrega, na versão antiga ainda, né? A Almeida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Está quase igual aqui a Nova Almeida atualizada. E o que significa isso? Entregar é tirar o peso do controle das nossas mãos. Não é viver uma vida sem propósito, sem organização, sem método, nada disso. Nós precisamos cuidar da nossa rotina, das nossas contas, da nossa casa, da nossa saúde. Mas assim, não adianta você ter tudo muito bem equilibrado, não adianta a gente ter uma vida redondinha fora, mas e dentro do nosso coração? E dentro da nossa vida? Como que está o meu coração? Como que está a minha história? Como que está a minha casa? Jesus, quando fala para os seus discípulos sobre oração, no Sermão do Monte, ele vai falar sobre o quê? Olha, busquem ao Senhor na intimidade do coração de vocês. Quando Jesus fala sobre oração, em que ele desconstrói dois modelos de oração, dos gentios e dos hipócritas, ele diz que os gentios, eles oravam repetindo, porque eles acreditavam que de tanto repetir uma oração, eles iam convencer a Deus de uma coisa. Jesus olha para o povo e diz assim: não orem como eles. E como tem gente hoje que acha que repetindo várias vezes uma oração vai alcançar alguma coisa. Jesus falou isso e disse que não dá certo. A outra oração que Jesus disse que não tem validade é a oração daquele que faz a oração com o propósito de adquirir algum tipo de elogio ou causar impressão às pessoas. Mas Jesus nos fala sobre a verdadeira oração e ele diz que ela deve acontecer da seguinte forma: você, quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora silenciosamente ao Senhor, porque o teu Pai que te ouve em secreto recompensará. Quando a gente olha esse texto da palavra, lá no original grego, onde a Bíblia foi escrita, ele pode ter dois significados. Ele pode falar de um lugar físico, mas ele também fala de um lugar espiritual. Então, o que Jesus está falando não é apenas que a gente deve entrar num quarto, fechar a porta e ficar paradinho lá orando. Isso é importante. Mas ele diz que não adianta a gente fazer isso lá dentro do quarto se o nosso coração não estiver em sintonia verdadeira com o Senhor. Então, a vida espiritual, irmãos e irmãs, é algo que vai muito mais além. A segunda coisa que nós podemos aprender através desse texto é que nós devemos esperar no tempo de Deus, porque Ele governa a história. E aqui Davi nos convida, ele nos chama a abandonar a ira, o furor e a pressa por justiça imediata. Por quê? Porque Deus vê aquilo que nós não vemos. Então, veja só o que diz o versículo 12 e 13. Ele fala dos ímpios. Os ímpios fazem planos contra os justos, e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios,
pois vê que o dia deles está chegando. Continuando no versículo 14. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para bater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. O que o texto da palavra está dizendo aqui? Que os ímpios, aqueles que não buscam ao Senhor, estão com os dias contados. E eu falo isso como professor de história agora. Porque é tão incrível quando a gente estuda a história. Às vezes você vê a história, por exemplo, de Napoleão Bonaparte. E você se impressiona. Napoleão Bonaparte estava ali, no momento em que a Revolução Francesa começou a eclodir. 1789. Ele era um jovem soldado, é considerado chamado de pequeno curso. Era ainda um jovenzinho. E ele, de repente, em poucos anos, ele se transforma no imperador da França. Ocupa a Europa de uma maneira pujante, fazendo com que até Dom João VI saia com a sua comitiva e toda a nobreza portuguesa de Portugal vindo para o Brasil. Por isso que eles vêm para o Brasil, no início do século XIX. E logo depois, todo o império, todo o poder de Napoleão Bonaparte cai. Cai, se acaba. No século XX, quantos líderes, quantos ditadores, quantos homens maus se levantaram e que tiveram os seus dias pulverizados. Morreram acossados, fugidos, corridos. O mal não prospera, irmãos. O mal não prospera. E ao mesmo tempo que nós falamos sobre isso, nós devemos nos lembrar: o mal não prospera e o bem prevalece. E Davi fala isso não como um jovem, mas como alguém que já tinha uma idade avançada. E eu tenho tido uma experiência como pai muito interessante, porque a Isabela Maria agora está com 4 meses, né? Está esperta já, querendo pegar as coisas, né? E o meu olhar sobre ela, e quem tem mais de um filho sabe disso, né? Os filhos são diferentes, não só no aspecto físico, mas também no jeito como nos olham e como a gente se relaciona com eles. A diferença de idade entre ela e a Ana Luísa são 10 anos. A Ana Luísa fez 10 anos essa semana, né? E quanta coisa mudou dentro da minha cabeça ao longo desses 10 anos. Quantos valores eu tenho repensado na minha vida. De ter mais tempo com a minha família, com a minha esposa, com as minhas 2 meninas. Então, assim, o tempo, hoje, eu olho como uma ampulheta. Não é à toa que eu tenho umas 3 lá em casa. Tá? O tempo, ele escorre como a areia que corre entre os dedos. Então, nós precisamos mais do que nunca, irmãos e irmãs, nos apegarmos a Deus, à sua palavra, aos seus princípios e valores, porque quanto mais tempo a vida nos dá nesse chão da existência, mais oportunidades nós temos de ver essa realidade. O mal não prospera e o bem permanece. Por isso que Davi, no versículo 25 do Salmo 37, e aí eu já convido a você a entrar no ponto 3, que é sobre nós descansarmos na certeza de que o Senhor sustenta aqueles que são justos. Olhe o que diz o versículo 25 do Salmo 37. Diz o seguinte o texto: fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi falou isso como rei de Israel.
O rei de Israel, ele era alguém que também era um juiz. Ele governava, ele decidia sobre as questões do povo. E muitas vezes surgiam situações, até mesmo para Davi, e ele teve uma vida muito atribulada, muito abençoada, mas muito atribulada também. Surgiam situações que certamente eram importantes, sérias. Mas ele está falando agora como um ancião, como o idoso Davi. Não mais como aquele menininho ruivo, de cabelos encaracolados, que foi preterido na escolha lá no início, né, entre os seus irmãos, quando foi ser ungido rei de Israel e de repente foi chamado. E ele veio lá do campo, pequeno, e naquele dia ele foi ungido como rei de Israel. Agora não. O Davi que a gente encontra aqui é um Davi já idoso. Um Davi que experimentou muitas coisas da vida. Então, a experiência também, isso é uma coisa importante, como eu disse há pouco, a maturidade ela tem que trazer para a gente lições. Então, assim, é muito triste quando eu vejo, às vezes, pessoas assim, até mesmo mais velhas, mais experientes, inflamadas. Olha, está fazendo mal para você mesmo. Confie em Deus. Porque assim, a ira humana, ela não se converte em justiça de Deus. Então não adianta a gente ficar irado e sair querendo fazer tudo o que tiver às nossas mãos, porque a vontade de Deus ela é soberana. Ela é absoluta. E ela não é mudada pela nossa raiva, pela nossa intransigência, pelos nossos disparates, pelos nossos rompantes. Isso não acontece assim. Mas a nossa vida e o nosso convívio com Deus e com a sua palavra nos ensinam a pensar de que a providência de Deus cuida de nós em todo o tempo e que nós precisamos ser dirigidos pelo Senhor. Por isso que Davi fala, eu já fui muito jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo, aquele que faz o que é certo, aquele que faz o contrário do ímpio, aquele que não rouba. O justo é aquele que empresta, o justo é aquele que tem fome e sede de justiça, é aquele que dá aos pobres. O justo é aquele que tem o discurso e tem a prática, que não fala que ama o perdido, mas que vive como se não amasse. É aquele que é coerente com a sua vida. E uma outra coisa que a gente vê muito na nossa sociedade, e vocês devem concordar comigo, imagino, é a incoerência. Quanta incoerência no nosso tempo, nos discursos, nas falas, nos pensamentos. Eu fui moço e agora eu sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Semana passada, ou na retrasada, não estou lembrado agora, falamos sobre Mateus 6. Sobre o cuidado de Deus na nossa vida. Lembram-se disso? É sobre isso. Deus cuida da nossa vida em todo o tempo. E não significa ausência de dor, mas a presença fiel. Porque Deus firma os passos dos justos. É o Senhor que nos dá força. Olha só o que diz o versículo 23 desse mesmo capítulo. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Vamos ler todos juntos esse texto? O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Nós, como discípulos de Jesus, temos que repudiar todo o descaminho, tudo aquilo que é contrário ao justo, ao correto, ao direito.
Porque Deus, Ele se agrada, Ele endireita, Ele firma os passos do justo. E é esse Deus que sustenta o justo quando ele tropeça. Porque o que diz o versículo 24 agora, Lucas? A gente leu sobre o versículo 23 que ele sustenta. Porque nós podemos cair. E o que diz a continuidade? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Vamos ler juntos? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, ainda que a gente caia, e não é incomum nós cairmos. Ou tem alguém aqui que não cai? Né? Nós caímos, nós tropeçamos, nós adoecemos, nós nos entristecemos, nós nos abatemos. A depressão muitas vezes bate à nossa porta. A ansiedade se torna crescente. O medo da morte, o medo do futuro, o medo da noite, o medo do dia, o medo de uma guerra, o medo da escassez. Estava vendo ainda hoje à tarde as notícias que chegam lá dos Estados Unidos com aquele extremo frio, né? Previsão de menos 45 em Nova York, no estado de Nova York. O mar congelado, né? E as pessoas desesperadas nos supermercados comprando águas, mantimentos, né? Então, assim, a sociedade parece que está sempre naquela coisa de que de uma hora para outra tudo vai colapsar. Lembram-se da pandemia, como foi? Nos primeiros dias, de nós irmos no supermercado e faltar uma série de mantimentos e sobrevivemos. Muitos não sobreviveram, é verdade, infelizmente. Mas muitos sobreviveram, estamos aqui. Porque ainda que nós caiamos, e essa é a diferença do justo para o injusto. O injusto, ele faz as coisas, ele tem poder, ele tem autoridade. Quantos no nosso país, por exemplo, nos últimos anos, né, grandes nomes de políticos, empresários, estavam no ápice que de repente, simplesmente hoje estão no ostracismo. Nem se lembra mais deles. Buscaram descaminhos, fizeram aquilo que era incorreto. A palavra nos diz que o justo, quando ele cai, ele não fica prostrado, porque é o Senhor que o pega pela mão e dirige os seus passos. E o versículo 25 agora, Lucas, conclui os dois outros versículos que nós lemos anteriormente. Então, nós vamos ler agora o 23, o 24 e o 25. Vamos lá. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, irmãos e irmãs, isso é promessa de Deus. Isso não é palavra vazia. Isso aqui não é discurso de palanque, nem de influencer, nem de youtuber, nada disso. É a palavra de Deus que é viva, eterna e eficaz. Por isso que Jesus diz, vai passar tudo nesse mundo, porém as minhas palavras não passarão. Então, que nos apeguemos à palavra de Deus, com vigor, com temor e com consciência, do cuidado soberano e pleno do Eterno sobre as nossas vidas. Amém?